Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Bem, nós estamos voltando com o programa. Eu falo voltando porque nós já fizemos um programa espetacular, excelente aqui, com o nosso querido Denis, né? Denis, maestro, violonista e maestro de tudo. Maestro são todos, não, todos aquilo que você usa para tocar, tem vários, né? Sim. Acordeon, flauta e tudo mais. Mas nós estamos aqui com o Denis e vamos fazer um outro programa com ele, porque nós já fizemos o primeiro, agora estamos fazendo o segundo, talvez venha mais para frente. Espero que sim. Mas estamos aqui com ele e naquela ocasião ele falou um pouco da música, explicou o que era uma coisa, o que era outra e tal. Mas agora não, agora nós vamos deixar à vontade para o Denis também escolher a música que ele quer. Eu só pediria uma música aí para você. Ele está conversando com a gente. O Cinema Paradiso. Primeiro, boa noite a todos. Com muita satisfação que estou aqui mais uma vez no programa. Do Transparência, do grande jornalista Adilson Barbosa, que gentilmente aí entrou em contato e fico muito contente de poder estar aqui. O violino ele tem uma versatilidade assim muito grande, sabe? Só que a história do violino ela é calcada num paradoxo, né? Pra vocês terem uma ideia, quando o violino surge no meados do século XVI e XVII, com grandes luthiers, fabricantes de violino, né? Amati, de Cremona e Gaspar de Salò de Breccia, e aí depois vieram Stradivari, Guarneri, outros. O violino ele tinha conotação de quem tocasse violino era bêbado, era cachaceiro. Hoje você toca violino. Essa eu não sabia. Daí o violino, ele teve uma princesa, que ela foi uma rainha consorte. Por que consorte? Ela era prima do Papa da época, ela é casada com um príncipe déspota, um homem muito mau, mas que, pela monarquia, né, sempre era o primogênito que assumia quando o pai morria, né, o rei morria. E como ele era o segundo, ele não seria o rei. Mas aconteceu, esse marido dela, esse déspota, ele morreu e ela acabou sendo a rainha. Morreu, na verdade, o irmão o cunhado dela, e depois morreu o esposo dela, esse déspota. Né? E aí ela acabou se tornando uma rainha, e ela era amante de artes, mecenas, Catarina de Médici. Ela patrocinou, comprou vários instrumentos, e ela fazia saraus. Então foi levado para a corte o violino. E surgiu um grande violinista italiano chamado Arcangelo Corelli, que escreveu para o violino uma série de obras, e que no período barroco, né, quando a gente fala período barroco da música, é quando surge a orquestra. O violino surge nessa época, surge a ópera. O que é a ópera? É o teatro grego cantado e encenado, né, com música, né? Então a ópera surge juntamente com o surgimento do violino, no período barroco, e surge a chamada música idiomática. O que é essa música idiomática? A música feita para a técnica do violino, para a técnica da flauta, para a técnica do cravo. Porque anteriormente a música da Renascença e do canto gregoriano, que era a música vocal, o que faziam? As músicas, as partes que eram agudas, colocavam os instrumentos agudos dobrando, fazendo a mesma parte da voz no agudo. Se fosse grave, pegava o instrumento grave e dobrava. Daí, a partir do período barroco, não. Tem a peça escrita só para o instrumento grave e para a voz grave, especificamente. Então, foi a técnica específica, né? E o violino, aí surgiram grandes mestres. O instrumento nobre da época era a viola de gamba. Quem vê em filme da Idade Média, parece um violoncelo, que toca assim, né? Só que ele tem 6 cordas e segura o arco dessa forma, assim, ó. Dessa forma, assim, ó. Não é como o violino, dessa forma. E a afinação é diferente, é o instrumento. E aí surgiram os virtuosos. O que é virtuoso? Uma pessoa que tem um domínio muito acima do normal
do instrumento, e entre eles Vivaldi, o próprio Corelli, Tartini. Tartini disse que viu o diabo tocando violino, escreveu o Trinado do Diabo. Locatelli, um outro virtuoso, é qual Paganini, que no período romântico do século XIX, foi tido como o maior violinista de todos os tempos, né? Falaram que o Paganini, para tocar daquele jeito, ele tinha feito o pacto com o diabo, né? E aí o violino ele é explorado de todas as formas que você imaginar. Por exemplo, uma música que vinha ao mesmo tempo acontecendo, né? Fora essa música de concerto desde o período barroco, entre 1600 a 1750, que é o período de Bach, Vivaldi, Corelli, Tartini. Depois você tem o período clássico, de Mozart, Haydn, os filhos de Bach, Boccherini. E o período romântico, século XIX, que é Paganini, Chopin, Brahms, Tchaikovsky, né? Esses compositores. Tchaikovsky também, viu? Ele era pianista, mas é do período romântico, do século XIX, né? Com Brahms, com Smetana, com Bruckner, esses grandes românticos, né? A gente fala música romântica, as pessoas pensam que é apenas aquela música romântica no sentido de muito sentimento. O romantismo em si tem várias características, não só essa, quando você vai estudar na história da música, né? Por exemplo, a música barroca, ela tem umas características. O que seria? Ela é ornamentada, ela não é modal, ela é tonal, ela tem isso quando você estuda música, você só entender isso aí, né? A música barroca, ela tem a escrita contrapontística, surge a fuga como forma musical também, né? O conceito grosso, o conceito solista, são características do período barroco. Já no classicismo surge a sinfonia clássica, a qual nós conhecemos hoje, tem 4 movimentos, o quarteto de cordas, o piano forte, que na verdade... Isso quer dizer o piano forte? Porque na verdade o instrumento de teclado no barroco, quando surge o violino, é o cravo. O cravo, quando você aperta a tecla, ele não martela a tecla, ele belisca, então tem um som parecido com viola caipira, bem assim. E aí o cravo cai em desuso. Os líderes da orquestra eram o Kapellmeister. Bach, Vivaldi, Corelli, eles não eram maestros como nós conhecemos hoje. O maestro, ele tem... Qual a função dele? Nem todos os maestros são compositores. Explicar quem fica vendo maestro aí, né? O maestro é a figura que nós entendemos hoje, que vem do século XIX, é aquele que ensaia a orquestra, onde ele tem técnica, onde ele vai estudar a técnica da mão direita, que marca o tempo, uma música em 2 tempos. Por exemplo, uma marcha. É o hino nacional. Em 2. Valsa. Então, você vê, 1, 2, 3. O binário é assim, o ternário é assim, né? Por exemplo, o quaternário. Então, a mão direita tem uma função e a mão esquerda tem outra. Fazer crescendo, diminuindo, né? Atacar, cortar. Então, essa figura do maestro que nós conhecemos surgiu no século XIX. Anteriormente, né, pelo clássico, pelo barroco, era Kapellmeister. Bach, Vivaldi, Corelli, eles tocavam o cravo junto, ou o violino junto, com a orquestra. E eles eram compositores, eles eram contratados ou pela igreja, né, católica ou protestante, ou por um príncipe ou rei. E aí tinha aquelas câmaras, e surgiu as cameratas. Camerata é uma orquestra pequena, né? Vivaldi, Corelli, Bach trabalharam para reis também, e esses reis e príncipes tinham a orquestra de câmara no palácio dele, né? E aí o que acontece? O violino, ele, em cada situação, né, ele foi o rei absoluto no período barroco, onde você... Quem nunca escutou isso aqui, né? Ó? Todo mundo. Bom, todo mundo não, quem gosta de música. A Primavera de Vivaldi, né? A Primavera de Vivaldi. Mas, por exemplo, tem violinistas que surgiram contemporâneos do Vivaldi que tocavam também extraordinariamente bem. Tem um italiano chamado Pietro Locatelli, que foi aluno do Corelli. Esse que levou... Daí todos começaram a compor como o Corelli, homenageando inclusive Vivaldi, Bach, compuseram... devem a Corelli
a chegada do violino também como instrumento principal na orquestra, né? Ele tem uma peça chamada O Labirinto Harmônico. O labirinto é uma coisa difícil, né, pra você sair dele. E ele faz um tipo de golpe de arco que é muito peculiar, chama arpeggio saltato. Né? O arco você faz assim, ó. Agora saltando, ó. Eu antecipo a volta. Então tem como se estudar isso. Não é só pegar e tentar fazer. E a música é assim, ó. Um dos efeitos, né? O maestro está dando uma aula aqui hoje. Tá? O violino, ele podia tocar em 2, 3, 4 cordas, por Bach, nas músicas dele, usa o violino de forma polifônica, vários sons. Você pega, por exemplo, tocando em 4 cordas, ó. Então você vê que o violino, ele toca-se de forma melódica, né? Isso aqui é forma melódica. Toca em 2 cordas. É uma das mais conhecidas do violino, né? O Outono de Vivaldi, né? E aí, no período clássico, né? Quem não conhece isso aqui, ó? Todo mundo. Mozart escreveu Essa de Mozart? Mozart, Eine kleine Musik, né? Uma das peças mais conhecidas do classicismo. Mas Mozart escreveu 7 concertos para violino, né? Escreveu 27 para piano, várias óperas, e Haydn também escreveu oratórios, concertos para violino, quartetos de cordas, sonatas para violino e piano. No romantismo, né? No romantismo surge essa figura icônica do Paganini, né? O Paganini, ele... Ele foi o melhor que você acha que foi de violino ou não? Além é como se fosse o Pelé, né? O Pelé. Só que armaram também, na época, confrontos entre violinistas. E ele duelou com um violinista polonês chamado Charles Lipinski. Polonês. O Lipinski... Da terra do Chopin. O Lipinski tocou de primeira vista, sem errar uma peça de Paganini, e Paganini também tocou de primeira vista, empatou. E aí... Pelé e Maradona. Empataram, assim. Então, assim, e teve outros violinistas muito virtuosos no século XIX, como Vietan, que Paganini viu tocando, deu um Guarniero Del Jazz, um violino de 15 milhões de dólares para esse violinista belga. Allard, outro violinista, professor do Conservatório de Paris, também ele deu um violino para ele. Ludwig Spohr, um outro alemão, Ferdinand Davi, são violinistas excepcionais que existiram no século XIX e deixaram uma literatura para violino super complexa, né? E o Paganini, ele inovou, porque ele juntou tudo que tinha do passado e fez efeitos no violino, por exemplo, o violino imitando flauta, né? E tem esse som chamado harmônico. Só que o Paganini, ele fazia combinados, assim, ó. Pizzicato, que é você tocar com essa mão aqui, ó. Ele fazia com a mão esquerda, ó. E aí, esses efeitos técnicos, ele usava também como técnica para chamar mais atenção. Falava que tinha papo o diabo, ele falava assim, eu tenho mesmo. Então, corria a fama dele, né? Ele executava peças com uma corda só, né? E aí o violino tem uma grande versatilidade. Por quê? Brahms, que é um compositor alemão do século XIX, romântico, por exemplo, aqui no Brasil nós temos quem foi que fez a cidade de São Paulo? Foram os nordestinos. Sim. E o pessoal comumente chama que todos são baianos. Não é baiano. O cearense fala diferente do soteropolitano, fala diferente.
do baiano fala diferente do maranhense. É que nem você pegar um paraguaio falando castelhano, é diferente do argentino falando o castelhano, é diferente, né? Então, o que acontece? Tinha tanto cigano na Hungria e tanto cigano na Espanha, que na Hungria... A Hungria parecia a terra do cigano. Terra do cigano. Lembra disso? Isso, tanto que o Brahms escreveu as danças húngaras pensando que eram danças ciganas. Bonito, A mais bonito. famosa, essa aqui, ó. Essa música, ela foi escrita inicialmente para piano. Depois um violinista húngaro escreveu para violino e piano, József Joachim, que ele dedicou o concerto para violino, né? Fez transcrição para violino e piano, essas danças húngaras de Johannes Brahms, né? Ele escreveu valsas maravilhosas. Um concerto para violino, o Brahms escreveu um concerto para violino tão difícil que os violinistas deram o título de concerto contra o violino, tão difícil que é, né? Só que, olha só que interessante, tinha muita música cigana, né? E a música cigana, no século XX, o compositor húngaro Bartók foi estudar mesmo. Ele foi diretor do Conservatório da Hungria. Só um pequeno corte. Fala húngaro, será que é por causa da Hungria ou não? É porque tinha tanto cigano lá, eles achavam que os ciganos eram uns. E daí descobriu, o Bartók descobriu que não é, não. Eles são de origem indiana. Então eles eram indianos, na verdade, né? A música húngara é outra música. E ele escreveu músicas baseadas na cultura mesmo do povo húngaro. Então Liszt também foi um... Liszt foi amigo de Chopin, tocou. Tocava divinamente também. Tocava, considerado o Paganini do piano, né? Ele era fã do fã de Chopin. Eles conseguiram, né? Viu que isso aí cometeu o equívoco de achar que essa música era húngara, mas não era húngara. Na verdade, é música indiana, né? Os indianos migraram tanto para Hungria e Espanha, né? O violão flamenco, essa música veio dos indianos. E aí é o seguinte, o violino, ele premiou, né? Quem não conhece essa música cigana aqui, ó? Lindíssima. Chardas, né? Espetáculo, Chardas, né? de Vitório Monte. Então, assim, o violino migrou para essa música cigana, né? E é muito usado nesse tipo de música. Outra música popular, né? Podemos falar popular, o tango. Por exemplo, quem não conhece aqui, ó. Muito bonito. La Comparsita, né? La Comparsita. E esse filme aqui, ó. Né? Carlos Gardel.
lindíssima, lindíssima. Purou na cabeça, né? De Carlos Purou na cabeça. Então, e o violino acabou sendo se explorado. Não foi essa música, acho que não. Aquela que o Poderoso Chefão lá dançou com a moça. Não, foi aquela é outra. Isso aí, né? Linda. Dançou lá e olha, a mocinha deu um baile nele também. Então, na verdade, assim, daí o violino acabou sendo utilizado em vários temas, né? Nós estamos nessa data muito importante, que comemora-se, né, o Dia dos Namorados, né? É hoje? Hoje, aliás, vamos mandar um... Então, quem não conheceu essa música tão maravilhosa aqui, ó. Vamos lá. Isso é para os namorados que estão namorando aí, né? Os casados que ainda namoram seus esposos. Love Story, né? Love Story, linda, nossa. E o filme, você assistiu? Assisti. Espetacular, né? Tão bonito, né? Deixa eu aproveitar e comentar uma coisa interessantíssima com você. Se eu não me engano, se não me falha a memória, ou se eu tiver algum erro meu, me perdoe. Mas tem um filme chamado A Última Vez que Vi Paris. Assistiu esse filme? Não. Não assisti, sim. Se você não assistiu, eu acho que é esse mesmo. Pode estar enganado, mas eu acho que é esse mesmo. É história. Bom, primeiro da Elizabeth Taylor, lindamente, naquela fase dela maravilhosa, uma das mulheres mais lindas de todos os tempos. Sim. Você lembra da Elizabeth Taylor, né? E trabalhou em vários filmes, não falei. Nossa. Mas ela foi uma moça que chegou lá, acho que o pai dela, o avô, sei lá, morava ali na França. Morava na França. Acho que em Paris. E ela estava por aí e tal. E aí acabou surgindo ali, espero que seja esse nome do filme mesmo, então é o outro, mas é isso. Foi uma disputa de dois que gostavam dela. Dois que gostavam muito dela. Um era pianista e o outro era violinista. Nossa. O violinista, inclusive, era conhecidíssimo, que era um artista italiano. E o pianista era um americano lá. E eles, então, eles sei lá, ficavam cada um tentando fazer o melhor e tal. E tinha um maestro lá, né? Resumo da história. Acabou ganhando o piano. Não sei porquê, mas acabou. Era uma música espetacular. Se eu não me engano, uma música lá de Tchaikovsky. De Tchaikovsky. Daquelas mais ou menos. É o Concerto Piano. É mais ou menos isso. E aí, o nome do filme é esse, né? A Última Vez que Vi Paris. Nossa, E foi, porque ela foi para lá, acabou até falecendo lá, teve problema, tudo, né? Pegou lá uma chuvarada muito grande, muito frio, e acabou vindo a falecer no filme, né? Não. E aí, pô, eu achei espetacular. Foi uma disputa no fundo, que tinha um maestro lá, que fazia tudo, e acompanhava os dois, e foi piano e violino. Fantástico. Assista esse filme qualquer hora. A Última Vez que Vi Paris. Por quê? Ela foi para lá e acabou morrendo lá, pegou lá um tempo muito ruim, ficou doente e acabou falecendo. A Elizabeth Taylor, no filme, né? Filme, né? Última Vez que Vi Paris. Eu tenho esse filme. Então, e aí é o seguinte, o violino, né, ele foi muito explorado para ter esse cunho romântico, né? E, inclusive em vários filmes e até desenhos, por exemplo.
Quem não já escutou isso aqui do Walt Disney, né? Ó? Oh. Então você vê a versatilidade do instrumento. O deve estar assistindo, porque ele sempre assiste um pouco, talvez nem tanto total, mas ele assiste. Paulo Roberto, meu filho, que me chamo de Paulé. Já esteve nos Estados Unidos, tocou lá, ele mais um daqui de Taubaté, naquele... que os Beatles começaram, naquele bar que os Beatles começaram, então, tocou lá, eles tocaram ele e o amigo dele, né? Tocaram lá e tudo bem. Mas eu estou dizendo que ele tem acompanhado, assistido alguns programas e ele está vendo essa parte musical, também tem bastante conhecimento e tudo mais. Tudo bem que ele era um estilo diferente, aquele estilo lá do, sei lá, mas ele tem acompanhado e está ouvindo você tocar. Que legal, que legal. Aí, ô, Paulo, um bom professor aqui, é de violino, mas é musical, né? Sim. E assim, eu acabei, né, não tocando, mas agora eu vou tocar para vocês o Cinema Paradiso. Ah, Cinema Paradiso. Não. O maestro lá, como é que é o nome dele mesmo? O maestro do Cinema Paradiso? Que Morricone. Ennio Morricone. Isso. Ó. Sonoridade, hein? Maravilha, hein? Linda música. Linda, 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 linda. Você assistiu esse filme, não? Assisti, maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o violino, ele pode... Caiu bem para esse filme também. E aí às vezes as pessoas pensam, mas será que dá para tocar um samba, um choro? Verdade. Sim, olha aqui, ó. Quem não conhece aqui? Lindíssimo, brasileiro. Coisa mais linda. Esse aqui também podia os namorados, ó. Isso, vamos lá.
lindíssima. Tem uma música, sabe, que marcou muito a minha vida, sabe? E ela é romântica. Eu aprendi com 13 anos de idade, quando estava estudando com o meu Manão. Ele foi o violinista que eu vi com 13 anos de idade, eu estudava com ele aos 13. O Wellington Cardoso da Silva. E ele, depois da aula de violino, assim, ele pegava o violão e pegava músicas populares. Eu estava tocando Vivaldi, Bach, daqui a pouco ele tocava música popular. Daí eu toquei, aprendi com ele. Tem uma poesia linda, do Sérgio Bittencourt, Modinha. Nossa, olha a rosa na janela. Linda. Isso aqui, né? Ó. Linda. Extremamente romântico, né? Olha a rosa na janela. Maravilhoso. O filho que fez pro pai essa música. Né? Foi. Sérgio Bittencourt. Acho que o pai dele também era um cara espetacular também, e ele fez isso. Olha a rosa na janela, só um sono pequenino. Eu acho que é essa. Se eu tiver errado, me perdoe. Mas eu acho que é esse. Que legal. Não, desculpa, estou fazendo confusão com naquela mesa. Naquela mesa. Não, essa não. Essa é uma. Desculpa, hein? Eu vou conversar fora aqui. Vamos deixar só o dedo. E aí você vê, por exemplo, músicas românticas, né? Quem não sabe, lembra disso aqui, né? Isso aqui é quase um hino nacional do amor, né? Você lembra de quem que é essa música? Roberto Carlos, né? Essa do Roberto, Então, é uma música dele, né? Mas você vê, ela cai um pouco para seresta, não cai? Aí é que tá, ela cai um pouco para seresta. Como que a música é incrível, né? Tem uma música chamada Perhaps Love, John Denver. Lindo! Eu conheço. Foi gravado pelo Plácido Domingo. Isso aqui, né? Plácido Domingo, eu acho o cara que é o compositor. O John Denver. Né? John Denver. Música de casamento.
Foram eles mesmo que gravaram. Então a gravação memorável dessa música. Memorável. Memorável, assim. Linda. Eu ouvi várias vezes tocar em casamento essa música. É uma música que estava na época, né? Nossa, foi assim, fantástico. Um sucesso absurdo. E esse John Denver também, um cara que... Nossa, isso achou uma canção maravilhosa. Então, a gente vê a versão... John Denver é um compositor e um cantor, se não me engano, americano. Americano. É incrível. Assim, a gente vê como que a... Paulo, meu filho, conhece bem isso. Assim, daí a gente vai pela... essas músicas românticas, né? Temas de filme e tal, assim, não dá para dissociar do violino junto, né? Tocando, né? É um instrumento que, de instrumento de cachaceiro, se torna um instrumento romântico. Extremamente romântico. Sensual, por causa do tango. Sensual, verdade. E assim, você pode fazer, inclusive, quem não conhece aqui, né? Música tipicamente italiana, né? Sim, é verdade. É música árabe. Então você vê que ele tem essa transmutação, né, essa simbiose, e é impressionante. O violino, ele falam que é o instrumento que mais se aproxima da voz humana, né? Por esse caráter tão o timbre dele, né? Eu lembro de uma novela, se eu não me engano também, que usava essa trilha aqui, que é o Adagio de Albinoni, essa aqui, ó. Assim, você está dando uma aula hoje para todo mundo. Não, porque é verdade. As músicas que você está tocando, muitas pessoas conhecem. Você vê, eu falei essa da Elizabeth Taylor para você, porque eu me lembrei do filme e tal. Disputa, ela é tipo uma disputa mesmo, entre o violino e o piano. No fim, acabou ganhando o piano lá, mas não quer dizer que o violino perdeu, não. Apenas aconteceu isso. Já viu os sons onomatopeicos do violino? Por exemplo, isso aqui, ó. Bom, eu não sei que eu sou Cavalo. Então, o violino consegue imitar. Que coisa, não. O piano já não consegue. Tirar alguns timbres. Tem um amigo meu que você consegue imitar como se estivesse comendo violino. Sabe como? Aqui, ó. Você, ó. O violino tem essa gama de sons que ninguém imagina, né? Então, e olha só, para quem não conhece o violino, né? O violino, ele é um instrumento feito... Essa madeira aqui, ó, preta, chama-se ébano da África. As cravelhas feitas de ébano. Isso aqui veio, sabe onde? Das colunas gregas, no formato, isso que chama voluta. Você vê nos templos da Grécia, eles imitaram isso aqui, ó. O violino, ele quando está afinado, né, ele tem uma barrinha dentro dele chamada alma. E a posição dela conjugado com o cavalete, a distância da corda aqui, o comprimento da corda e a barra harmônica dão a qualidade do som. Para fazer um violino é mais difícil fazer um prego.
Tá? Tanto que os instrumentos de autor, eles são instrumentos que valem uma nota, né? Por que se paga 15 milhões de dólares no Stradivarius, no Guarnieri, Stradivarius, né? Mais famoso, né? É mais famoso. Agora, uma pergunta. O Stradivarius só tem um ou tinha vários? Não, ele tinha vários. Era o tipo de... É que é o seguinte, eu já conversei com vários luthier fabricantes, né? E o Stradivarius, ele conseguiu com um tipo de... Porque tem o maior rival dele é o Guarnierius, tá? E eles estudaram com o mesmo professor, o Amati, que foi o primeiro fabricante do lino, né? Junto com o Gaspar de Saló, que eu falei no início, tinha o Breccia, o Gaspar de Saló, e tinha o Amati deu aula para eles, né? O Stradivarius, ele tem um time muito doce, penetrante. Já o Guarnierius, ele é mais agressivo. Dependendo da música, é como se fosse assim, Adilson. Imagina, você vai pegar um carro de 10 milhões de dólares. Tem dois. Um italiano, um Lamborghini ou um Porsche. Você tem que escolher um. Não é que o outro é ruim. São espetaculares, né? Não dá para dirigir dois carros ao mesmo tempo, né? Então, assim, esses instrumentos são incríveis. E eu, assim, tenho muita felicidade de ter ganho um instrumento caríssimo. Esse aqui de um professor, de uma forma maravilhosa, que contei no outro programa. Assim. E esse professor, o que é? Brasileiro ou estrangeiro? Ele foi a última semana que ele deu aula na faculdade, ele foi embora fazer doutorado na Alemanha. Daí ele pegou, me deu o violino e falou assim, olha, esse violino pertenceu ao meu avô, você tem muito talento, toma pra você. Quando eu vi, estava dentro assim, reformado em 1917. E eu fui agradecer ele falou assim, você não tem que me agradecer não, o violino já era seu. E aí, eu levei no luthier, ele falou assim, ó, eu pago agora no seu violino 20 mil dólares. O outro foi, eu pago 25 mil dólares. E aí depois eu falei, não vou vender não, porque... 25 mil dólares não é cruzeiro, não, nem isso, nem aquilo. Então assim, eu ganhei esse violino de uma forma maravilhosa, na última semana de aula. Já o arco, né? O arco, ele é feito de pau-brasil. É o nome do nosso país, de onde pegava essa madeira aqui no Brasil. Quando o Brasil foi... Mas vinha de algum outro lugar essa madeira. Não. O que aconteceu foi o seguinte, quando descobriram o Brasil, né, os portugueses não colocaram na costa do Brasil guardas. Daí os franceses vieram roubar tudo, praticamente. Daí você vai comprar, por exemplo, esse aqui é um Charles Bazin, né? Eu paguei nele mais de 15 mil reais. Entendeu? O Charles Bazin. Não é um cabo de vassoura, entendeu? E aí o que acontece? A crina, isso aqui é crina, ó, deixa eu soltar para o pessoal ver, ó. É crina, rabo de cavalo. Para todos nós, porque o pessoal está assistindo o programa, está vendo como é que o Denis aqui, o maestro, ó, tá vendo? É crina, vai explicando. Crina de cavalo. E tem que ser cavalo macho, porque a fêmea, a urina dela estraga a crina. E tem que ser cavalo da Mongólia, não é qualquer cavalo não. Entendeu? Então, assim, você vai tocando, e aí a crina é que nem o nosso cabelo, é escamado, né? Você passa uma resina que sai da madeira chamada bril, toda vez que vai tocar, né? E aí você tem uma técnica de como segurar o arco. Você não pega assim como um fêmur de boi, uma canela, você pega e tem uma técnica, a maneira de segurar o arco, porque eu vou fazer vários efeitos no violino, por exemplo, se eu toco assim, ó. Isso chama détaché. Se eu toco assim, ó, mais mordido, chama martelé. Se eu jogo o arco, chama GT, jogado. Se eu faço isso aqui, arpejo. Isso depende da música também. Depende do nível do conhecimento do músico. Ele vai estudando e vai ficando mais complexo. Daí, por exemplo, o Capricho, número 1 de Paganini, é baseado nessa técnica super violenta, né? Esse aqui, ó. O Paganini, uma pergunta, você domina isso aí. O Paganini, ele era mais violinista ou pianista? Não, o Paganini, os relatos da época falam que ele tocava violino, viola, maior que o violino, da família do violino, né? Inclusive eu trouxe minha viola aí. Violino, viola
bandolim e violão. Eu tocava violão pra caramba. Eu não sei de não tinha nada a ver com o piano, mas só que é o seguinte, tem uma história interessante do violão. Tinha um grande violonista chamado Leiane, que tocava muito violão com ele. E só que o Paganini compunha as músicas, e a parte do violino tinha aquele mundial de nota e um violão só. Daí o Leiane falou assim, puxa vida, toda vez que vai tocar suas músicas, você não põe nada pra eu tocar, é só escreve mais nota pra mim, né? Daí o Paganini escreveu. Daí, quando ele viu a partitura, ele não conseguiu tocar. O Paganini pegou e tocou o violão. O Paganini tocava violão pra caramba. Entendeu? Então, assim, inclusive a sonata mais difícil para violão foi gravada pelo Sérgio Abreu, um brasileiro que ganhou um concurso na França, fez violões, inclusive. A melhor gravação considerada do Sérgio Abreu, da grande, assim, dificílima sonata em Lá maior de Paganini para violão. Só que descobriu-se, depois que Paganini morreu, várias obras de Paganini para quarteto com violão, viola, cello e violino. Ele tem várias obras. E sonatas. Eu toquei com o professor Mário da FEB, inclusive, várias sonatas, peça para violino e violão de Paganini. É uma literatura riquíssima que existe para essa formação. Tá? E aí, vocês estão vendo, né? O violino é um instrumento que, para você estudar, você não tem ideia de quantos caminhos você pode ter, né? Por exemplo, da música popular, a música de concerto, os efeitos que o violino... Chorinho, nossa! Isso dá para fazer praticamente todos os gêneros musicais. E o violino, assim, ele tem uma característica seguinte: é um instrumento muito difícil de agradar no começo. Porque você vai ver alguém estudando, o som é assim, ó. Muitas vezes o pai e a mãe não tem paciência de escutar esse som, porque ele vai ter que ter uma técnica chamada pronação e supinação, que é uma digitação muito sutil que você faz com a mão direita, descendo e subindo. E isso é motricidade fina, requer muito do cérebro. Fizeram teste com pessoas quebrando o chão, colocaram fios na cabeça, né? E uma pessoa colocando um fio num buraco de agulha. O que acendeu o meu cérebro foi um buraco da agulha. Então, quando eu estou tocando aqui, eu estou fazendo micro movimentos pequenos, aqui para o arco não tremer. Se eu não fizer, ó, o que acontece com o arco? Ó. Vê que ele pula? Porque essa parte aqui é mais pesada, então eu tenho que passar esse peso paulatinamente, gradativamente assim, mas é uma coisa sutil. Então, para fazer isso aqui, assim, ó, sem tremer, leva 6 meses, você estudando todo dia. 6 meses. Isso não é música. Depois você vai notar. Daí a pessoa faz assim, ó. Torto o arco, vai pra lá e pra cá. Tem que usar na frente do espelho, tem que se gravar. A mão não pode ficar assim, porque se você ficar com a mão assim, ó. Se você fizer uma autópsia de você, se abrir aqui assim, os nervos que fazem abaixar estão aqui na frente. Os que fazem subir estão aqui atrás. Então se a pessoa toca assim, vai dar tendinite aqui, ó. Porque se ele fizer assim, dá tendinite aqui. Então, é só mexer os dedos. Tendinite é uma doença, né? Ite quer dizer inflamação, né? Então, inflamação dos nervos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O instrumento, porque a posição do violino é muito ingrata. Todos os instrumentos são a favor da gravidade. Ó. Piano, violão, trompete. Se não for, o violino não, só você ficar assim já cansa. Então, você tem que ir com condicionamento físico, fazer alongamento. Né? O professor tem que estar muito atento se o aluno não está fazendo nenhum tipo de tensão. Tá? E o detalhe, tem que ser muito prazeroso, né? Não adianta, ó, eu vejo muitas pessoas falando de mentoria, sabe? Mentoria, porque mentor. Eu não sei quem foi o mentor de Bach, de Paganini, eu sei que teve um professor. Mentor, eu não sei. Chopin teve. Mas teve um professor. Professor, não teve mentor. Professor. É que hoje em dia se vende uma ideia, ó, disso aqui é uma crítica minha. Falando assim, ó, estude piano, estude violino, não precisa de tantas horas. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. A pessoa fala assim, como que eu vou tocar? Vou perguntar para você. Um jogador de alta performance, ele precisa treinar só 15 minutos por dia? Não. Muito pouco, e tem que treinar talvez até 4 todos os dias. Todos os dias. Alta performance. Você acha que o jogador de São Paulo, O Pelé treinava? todo dia, não é todo dia? Lógico. Por quê?
na hora do jogo, Pra ele matar no peito, pra ele ter condicionamento físico Lógico. para o talento dele aparecer. Sim. Então as Por pessoas... que ele subia bem de cabeça e tal, e ele não era tão grande assim? Condicionamento físico. Então isso é técnica. Ele fazia exercícios para que o talento dele fizesse assim com o talento. Então a gente vê hoje muito na mídia, eu sou um crítico ferrenho disso, porque isso para mim é uma mentoria, não é mentiria. As pessoas falam assim, você vai tocar violino, você vai tocar piano, você vai tocar qualquer instrumento, não precisa de tantas horas. Precisa sim. Alta performance precisa. Eu não conheço nenhum... O Oscar Schmidt. Ele chegava antes de todo mundo. Verdade. E saía depois do mundo. Grande jogador de basquete. Basquete. Grande jogador. E outra. E ganhar dos americanos lá nos Estados Unidos. Exatamente. A seleção brasileira. Então, basquete. Agora você pega a história de Chopin, de Paganini. Eles estudavam só 5 minutos por dia? 10 minutos por dia? Era o dia inteiro. O Chopin tinha lá um professor do lado dele e orientando. Agora ele tinha o dom, né? Sim, mas isso está mostrando uma coisa. Você precisa aliar as duas coisas. Talento, dedicação. Talento, dedicação e ter uma excelente orientação. Exatamente. Então, hoje se vende uma ideia assim, que na verdade parece até que o Paganini é raro. Quando eles falam assim, eu vou ensinar você a ser um violinista de alta performance sem ter muitas horas. Isso não existe. Isso não existe. Você vai fazer um teste em uma orquestra, eles vão pedir Prokofiev, Tchaikovsky, Brahms, e precisa de alta performance. Aliás, Tchaikovsky é russo. É russo. Ele um monstro. Ele escreveu um conceito que é um dos mais difíceis para o violino. Entendeu? Então, assim, essa é uma pequena crítica que eu faço a palavra mentor, para mim, dá a impressão que é uma pessoa que de tempo em tempo ele dá um estoque. Só dá um estoque. Aí ele manda um vídeo para você acabou isso aqui, tá bom. E não é isso, você precisa ter um acompanhamento diário, semanal ali, né? Alta performance, né? A gente pode falar isso aí até no relacionamento, levando esse pro dia dos namorados, né? Você acha que um relacionamento, se não tiver uma alta performance de dedicação de um para o outro, vai para frente? Não vai. Não, é difícil. É difícil. Se só um lado quer, só um lado... Tudo bem, e ainda tem dificuldade? Tem problema? Então, assim, alta performance, a gente vê a excelência em qualquer atitude requer o quê? Dedicação. Não pode falar que não, só 5 minutos, 10 minutos, não. É sempre, é constante. Então, assim, eu fico contente se me dar essa oportunidade de falar aqui e elucidar algumas coisas. Eu não estou dando. Você que está falando que precisa falar. Eu não tenho capacidade para falar isso. Então, e vocês que estão assistindo o programa, né? Tenham assim... Eu acho que o meu filho está assistindo, o Paulo Roberto e o Caiozinho, que é o filho dele. Que ótimo. Tenham assim que, mesmo que a pessoa não vai se tornar profissional em música, mas olha que interessante, a música, ela foi feito estudos com neurocientistas durante 20 anos e colocaram médico, contador, engenheiro, durante 20 anos, e o músico estudando. Depois de 20 anos, o que subiu mais de 15 pontos do QI foi só dos músicos. Então, por que na Alemanha, na França, na Itália, esses países não tiraram a música, esse tipo de música da escola? Porque eles sabem que esse tipo de música... Na escola primária lá, ou então um pouquinho mais longe, eles aprendem música? Sim, mudou muito, sabe? Quando eu comecei, até minha mãe... Eu falava assim, meu filho, você vai passar fome. Ela queria meu bem, sempre quis meu bem. Lógico. Mas olha só, infelizmente a gente vê muito hoje médico, engenheiro trabalhando de Uber, não desmerecendo o Uber. Né? Você vai num concerto, assistir um concerto de robôs, ninguém vai assistir um concerto de uma orquestra de robô. Agora uma fábrica inteira pode ser substituída por robô. Pode. Não pode? Põe lá, tem 50 pessoas e está fazendo isso. Né? Então, muitas assim, coisas que se faz no carro, por exemplo, tem robô. A maioria das fábricas tem um robô para fazer determinado fase do carro. Exatamente. Então, assim, a gente não tem ideia de como a música está presente na nossa vida
Quando você está na barriga de sua mãe às vezes fala assim, isso é música. O primeiro sentido que desenvolve é a audição, tanto que é verdade isso, que uma criança quando está chorando, quando é recém-nascido, daí passa de um braço pro outro, quando põe perto da mãe, ele reconhece o batimento cardíaco da mãe, daí ele fica quieto. Então, assim, tem estudos provando isso aí, né? Então, olha os benefícios da música. Se você vai estudar um instrumento, inclusive, por exemplo, um estudo, vai ter ensaio de orquestra. Olha a parte social que exige. Quando eu estudo a música, eu vou estudar a Sinfonia do Tchaikovsky, eu estudei minha parte de primeiro violino. Eu estou respeitando o outro violinista que vai estar do meu lado, estou respeitando o compositor e o maestro, e toda a orquestra. Olha o social. Tem hora que o primeiro violino que eu estou tocando está em evidência. Tem hora que eu estou só... Então eu tenho que fazer menos para o violoncelo aparecer. Olha a relação social que tem. Você vê como que a interpessoalidade... E o Paulo está assistindo? Você não está perdendo. Então, o Paulo ele mais era... Eu tocava aquele instrumento da época, né? De banda, dessas coisas. Mas eu te falei que ele e o companheiro dele aqui de Taubaté, né? Hoje está até muito bem, eles tocaram e cantaram lá na onde os Beatles fizeram a última. Que legal. Então, a música ela tem esse poder incrível, né? Você consegue... hoje, né, como a gente está falando dos projetos, existem projetos maravilhosos, que as crianças são musicalizadas na escola, né? E aí depois vai para conservatório. Aqui nós temos o Camargo, em Taubaté, né, que é um curso extenso. Imagina um curso técnico que... Quanto tempo? 8 anos. 8 anos? Olha aí, gente. 8 anos. Continua lá a Eduarda ou já a Eduarda está fazendo aperfeiçoamento e o Álvaro também está fazendo aperfeiçoamento, que a gente vai vir aqui aperfeiçoamento. Eles já fez já terminaram o curso, está fazendo aperfeiçoamento. Aqui mesmo ou em outro lugar? Eles fazem comigo o aperfeiçoamento. E os dois passaram, por exemplo, a Eduarda, ela não pôde estar aqui porque ela está em Barra Mansa, passou na Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Olha que bacana. Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Tem um projeto que atende mais de 15 mil crianças. Eu já vi falar. Maravilhoso. Eu vou ver se trago o maestro de lá para fazer uma entrevista com você. Tá? E o Álvaro passou na orquestra de São José dos Campos. E as duas orquestras que eu rejo, que é da faculdade da Unifasc e da Feio Camargo, eles são os espalas meus chefes da orquestra. Explica para nós de novo o espala, porque muita gente não acompanhou. Sim. A gente devia falar o espala, e às vezes não sabe. Espala é S-P-A-L-L-A, espala, quer dizer ombro. Numa orquestra sinfônica, quando você vê o maestro está aqui a orquestra na frente. O violinista que senta bem aqui, ele é um espala. É ele que dá a afinação. Ele chega para a orquestra, ele pede para o instrumento oboé tocar a nota lá, ele faz lá, ele afina o violino dele, daí ele passa a afinação. Se caso o maestro não puder, por algum motivo não puder reger, é ele que rege. Então o espala é o... preparado para isso. Preparado para isso. É o músico mais importante da orquestra. Tanto que na hora que acaba, quem recebe o cumprimento é ele, em nome da orquestra. O maestro cumprimenta o espala para a orquestra. Então a função do espala é assim, afinar a orquestra, liderar a orquestra e ter aquela... É um líder, né? A palavra é um líder abaixo do maestro, né? É maravilhoso. Então, assim... A aula que nós estamos tendo, gente, espetacular. O Dente está dando uma aula aqui hoje, principalmente hoje, fantástica, porque a gente vai aprendendo. Eu não toco nada e até tem uma coisa gozadinha que eu vou te contar, não sei se eu já contei. Na outra casa que eu morava, uma casa da gente mesmo, da família, mas a gente morava lá, depois fomos para o prédio. Mas na outra, tem a equipe de casais de Nossa Senhora. E o padre Pedro estava lá correndo algumas casas das pessoas que faziam parte, eu e a Marlene faziam parte, né? Então ele foi um dia, passou lá em casa e entrou lá tudo, a senhora estava com ele, e aí eu estava tirando umas musiquinhas na raça, no piano. Coisa péssima, mas estava tirando. Ele olhou, Adilson, você toca piano? Eu falei, nem pensar, padre. Mas nem pensar, eu estou fazendo barulho aqui. Mas tirava alguma coisa. Legal. Então, uma sugestão, né, que eu
eu falo para todos, estudem música. E a música é sentida por qual sentido nosso? A audição, né? Então, como nós somos seres O outro, meu sensoriais... filho, já não dá, porque, coitado, ele até dá, mas ele não tem mais audição, sabe? O mais novo, mas está aí trabalhando, batalhando, fazendo tudo. Então, da mesma forma... Carlos Eduardo. Sim, da mesma forma que você, quando vai comer algo, você sente o odor e o gosto, se está estragado ou se está muito saboroso, isso acontece com o ouvido. Cuidado com o que vocês escutam, né? Por quê? Existem frequências, tá? Vou entrar um pouquinho só, falar uma coisa muito assim, deixa como próxima. Existem frequências... Olha lá, próxima, sinal que ele veio. Frequências, eu vou trazer isso aí, estudo de frequência, que afetam no caráter da pessoa. Existem músicas que se degeneram, deixam a pessoa animalesca e altamente sexualizadas. Então, assim, às vezes a gente vê pai, mãe felizes vendo uma filhinha ou filhinho dançando funk com 5 anos de idade, ele não tem idade, isso não é funk, isso não é funk. Isso não é funk, tá? É uma coisa horrível, por favor. Está estragando. Está estragando o caráter da criança. Verdade. Má formação. Se você conversar com psicólogos, né, você vê que muitos dos traumas, inclusive sexuais, tem a ver na infância. E a música é usada para destruir isso aí. Eles sabem, tem uma galera do mal que sabe que usa isso para o mal. Então, pais, amigos aí que estão ouvindo, né? Cuidado com a música que você põe para ouvir pro seu filho, porque, tipo assim, se você chegar, vou falar uma coisa para vocês que é uma coisa até meio nojenta, né? Não. Se você chegar numa poça d'água, beber água ali na hora, você não vai morrer na hora. Não. Mas o que vai acontecer com o seu corpo? Vai começar a degenerar. Mesma coisa, você ouvir qualquer tipo de música, existe também o volume, por exemplo, a intensidade. O homem inventou as grandezas. Que são grandezas? São as formas que o homem criou para medir. Como que se mede espaço? Em metro, jarda, polegada. Como se mede capacidade? Litro, decímetro cúbico. Pressão, libras por polegada ao quadrado, PA, né? Pascal, bar. Então, assim, a intensidade sonora é medida em Bell. Ó, se você dividir o Bell em 10 pedaços, né? Pam! Pam, pam. É a intensidade sonora, o grau de força. Se você... 1 decibel destrói o tímpano. 1 decibel. Então imagina, você escutar essas músicas extremamente que afetam o caráter da pessoa. Depois eu vou falar isso mais em uma próxima, tá? As frequências da música. Tá aí não sei se ele está sentado ali ou está por aí. O nosso Jefferson. Eu também sou Jefferson. Também Jefferson? Então, assumiu até na minha cabeça o que eu ia falar, porque eu ia falar alguma coisa. As frequências? Alguma coisa nesse sentido. E eu aproveitar e perguntar se pode trazer um copo d'água aqui para o nosso maestro. Seria bom. Por favor. Então. Por favor, hein? Italiano. E eu não sei nada de italiano. O que você ouve é de suma importância. Porque isso pode afetar tanto a qualidade sua auditiva, quanto até o seu caráter. Até o seu caráter. Então, assim, existem estudos sérios que mostram, por exemplo, colocar um tipo de música em frente de plantas e essa planta morreu. E colocou outro tipo de música, essa planta. Qualidade do leite da vaca, qualidade das frutas. Então, pessoal, não é brincadeira. Pais, mães, quando seu filho estiver assistindo um desenho, assistindo um filme, você ama seu filho, se preocupe com isso. Que tipo de música que ele está ouvindo, porque é um dos meios mais sutis que usam para fazer mal
para o ser humano. E a música é uma das mais poderosas. Por quê? Tudo que existe vibra. Né? Essa mesa está vibrando, só que quando é sólido é muito próximo, né? Quando é gasoso, distante, quando é líquido, um pouco menos distante, a distância de vibração das partículas. Então o que acontece? Muito obrigado. Nós temos assim, quando você está triste, seu corpo vibra numa frequência. Você já sentiu isso? Ou, às vezes uma pessoa chega falando com você, depois você sente algum peso? Sentiu isso aí já? Não, Sabe o que é isso aí? A energia dele, a vibração dele. É a vibração dele. Então, assim, eu acredito muito na existência do Criador, porque quando você estuda formiga, quando você estuda peixe, quando você vê o ciclo da água, por exemplo, eu sou formado em técnico eletrônico, e o ser humano é muito vaidoso, né? E nós envaidecemos, eu toco violino, eu pinto um quadro, eu tenho um talento. Nossa, isso não é nada, pessoal. Quando eu fui estudar o ciclo do nitrogênio, eu fiquei impressionado, porque eu sou formado em técnico eletrônico, eu comecei a fazer engenharia elétrica, e aí... Oxigênio é uma coisa, hidrogênio, nitrogênio ou hidrogênio, né? É outro gás, né? Outro gás. gás. Eu trabalhei na White Martins, tinha obrigação de saber um pouco, alguma coisa. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, argônio. Tem os gases nobres, né? Os gases nobres, o argônio é gás nobre. O hélio, né? O hélio também. Então, os gases, as frequências, quando você vai estudar, e você vê o ciclo, estou falando agora do ciclo do nitrogênio, né? Eu mudei um pouquinho. Eu lembro que o professor, numa aula, ele falando sobre o que é o trovão, o relâmpago, né? Quando você tem um relâmpago, vem um trovão, depois vem um relâmpago, a atmosfera ela fica ionizada. O que é a atmosfera ficar ionizada? Ela fica em desequilíbrio elétrico. O que é ficar em desequilíbrio elétrico? Ou ela ganha mais elétrons, um átomo, ou perde mais elétrons. Se ele ganha, ele fica mais negativo, ele se torna um ânion. Se ele perde, ele se torna um cátion. E aí, por essa, olha só, dá aquele raio que a ciência até hoje não consegue medir a tensão em volts, quando supõe milhões de volts. Quando tem nessas nuvens, né, esses relâmpagos, que o homem não consegue guardar essa energia. Não consegue, tão poderosa que é da natureza. Olha só, alguém consegue, se um raio cair num prédio, o homem tem uma tecnologia que consegue defender esse raio? Não existe. Um raio é uma força absurda da natureza, né? Como a força do vulcão, né? E aí, olha só que interessante. Quando dá esse raio, é uma demonstração de poder absurdo, né? A atmosfera fica ionizada e por causa disso o nitrogênio consegue dar pra gente o oxigênio e a gente respira. Então, por causa dos trovões, relâmpagos, que a atmosfera fica ionizada, tem um poder absurdo e aí produz o que é o oxigênio. Você precisa de oxigênio? Você precisa de oxigênio? Não, lógico. Através do oxigênio. Você sabe quanto tempo? Quando eu respirar, estou respirando. Quanto tempo a pessoa fica sem comer? 50 dias. Quanto tempo a pessoa fica sem água? 5 dias. E o oxigênio? Não fica nem 5 minutos. Então, olha só. Você morre. Se não tiver oxigênio, você morre. E se voltar para dar danos irreparáveis. Minha esposa, até dar um exemplo. Minha esposa, meu filho estava ali com ela tudo mais, nesse final. E aí, quando foi dar banho nela, ela começou a dar demonstração de falta de oxigênio. E aí não teve jeito. Quando chegou o SAMU lá, falou, não tem mais o que fazer. Então, isso falta de oxigênio. Então, eu estou falando assim, que a natureza, né, criada pelo nosso Criador, ela mostra que a demonstração de poder não é um mero exibicionismo, sustenta a vida. É bonito, porque tem um poder absurdo, que o homem até hoje não consegue medir,
que ioniza a atmosfera e por causa disso tem o ciclo do nitrogênio que nos dá o que? O oxigênio. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Porque todo, inclusive, sempre para um assassino agora está fazendo uma coisa horrível, né? Ele está usando oxigênio. Olha que interessante. Onde chega a bondade desse criador, né? Ele está usufruindo. Já pensou se a gente tivesse que pagar por 1 centavo por isso aqui, ó? A inspiração. Quanto que a gente está devendo? Quanto que a gente está devendo? Quanto é uma pessoa que está devendo se fosse 1 centavo só? A inspiração e a respiração. Por isso que esses respiradores, quando teve a crise do Covid, né? Essa doença, eu fui entender, eu fui estudar, eu fiquei assim, impressionado, porque por que é 500 mil, 400 mil uma máquina dessa? Daí eu fui estudar, sabe por que é? Se você pegar todo o suas veias, vasos e artérias, colocar em linha reta, você sabe quantos quilômetros que dá? Tem ideia? Não tem. Não. Chuta o número aí. O número que deu. Número. Você pegar sua veia, artérias e vasos capilares, colocar em linha reta, quantos que dá? 50 mais ou menos? Não. Mais. Mais? 100. Mais. 200. Mais. 500. Mais. Nossa, 1000? Mais. Não. 10 mil. Mais. Aí vai. Essa. Né? Pesquisa você na internet, 90 mil quilômetros. Meu Deus, do 90. Nós temos 90 mil quilômetros de vasos capilares, veias e artérias. Mas por que isso? Por isso que faz aquela medida ali? Para você ver se está alto, se está baixo? Mas um detalhe interessante é o seguinte: o sangue nosso ele tem a parte líquida, que é o plasma, e a parte sólida, que são os corpúsculos. Entre esses corpúsculos, você tem o quê? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, os macrófagos, as plaquetas, e assim vai. No glóbulo vermelho, ele leva o oxigênio em 1 segundo. Ó, você foi para Paris? Não foi? Foi. Você foi para Paris em 1 segundo? Não. Quanto tempo durou? 14 horas de viagem no avião, né? Mais ou menos. Isso aí. Por aí, 10. Mas, por aí. Mas essa viagem também. Direto. Então, mas essa viagem também valia a sua vida? Não. Não. Quer dizer, em parte, para aquilo que eu estava querendo conhecer, até valia, né? Mas não valeu a vida no sentido assim. Se você não viajar, você não. Agora, olha só como que é a respiração nossa. Olha como é a respiração. Na hora que eu faço aqui, ó. Você está um pouquinho resfriado, eu também não estou muito legal. Mas... Em 1 segundo, o glóbulo vermelho viaja 90 mil quilômetros no teu corpo, levando oxigênio em todas as partes. Ciência, gente. E aí o que acontece? Se não chegar na ponta do nosso dedo, nós começamos a necrosar, a apodrecer. Então, olha como que a frequência cardíaca, sístole, diástole, sístole, diástole, isso faz com que 90 mil quilômetros... Eu fiz um exame, aqui, eu fiz um exame agora de sangue, alguns não, do outro não, mas aqui, ó, deu uma marca aqui, por quê? Alguma diferença no pôr e tirar, né? Aqui, ó. Fiz agora. Então... o resultado não sei aí. Então, assim, eu fico impressionado quando a gente vai estudar o corpo humano, né? Imagina o barulho, o som. Ó, Deus é tão bom, Deus, que eu fico pensando assim. Nós escutamos num espectro de frequência auditivo de tantos hertz, de 30 hertz mais ou menos, até 20 kHz. Por exemplo, aqui, ó, no violino, daí some o som, ó. Você não consegue definir som. Não é que não tem som, saiu do espectro auditivo nosso, da frequência. Né? E um som muito grave, com o barulho de muitas águas, né? Chega a 30 Hz, onde nós começamos a perceber. Olha que interessante. Se nós escutássemos tudo, acima de 20 kHz, são ultrassom, e abaixo de 30 Hz são infrassom. A gente não dormia, porque você ia escutar o barulho do sangue andando pelas artérias, você ia escutar formiga andando. Você vê como é fantástico, né? Tudo é muito organizado. Então, assim, tudo tem um ritmo. Né? Por exemplo, que dia que é hoje? Hoje é dia 12 de junho. Dia 12. Que funciona em 24 horas, tem um ritmo. Ó, ritmo é a essência do som, da música, né? A música tem um ritmo. Então, por exemplo, uma música lenta tem um ritmo. O batimento cardíaco seu tem um ritmo. Quer dizer, então, tudo tem som. Né? A música está em tudo. Eu acredito assim que eu gosto de usar essa frase do Beethoven. A música é a voz de Deus. O Beethoven, para quem não sabe,
foi considerado lá uma pessoa que não ouvia. No final da vida dele ele ficou surdo. Ficou surdo, no final. Porque até um certo tempo ele muita gente pensou que a vida inteira não foi. Na segunda fase da carreira dele, ele começou. Porque a obra dele é dividida em 3 fases. A fase dele influenciada por Mozart e Haydn, depois ele tem a segunda fase da vida dele, que ele começa a ficar surdo e é totalmente surdo até o final, que ele morreu com 56 anos de idade. Agora uma pergunta interessante. Ele conseguiu compor melhor e mais depois que ele ficou surdo ou antes? Não, eu acredito que em arte, eu não gosto de usar esse termo, por exemplo, imagina se falar assim, ó, Leonardo da Vinci, Michelangelo, da Renascença, né? Eles fizeram obras maravilhosas. Então quer dizer que depois da Renascença nós temos o Barroco, então o Barroco é melhor que a Renascença? Não dá para falar, é diferente. Não dá para falar. É diferente, né? É diferente. Então, assim, eu acho assim, que o compositor, ele vai tendo influências do meio social, a vida dele pessoal, e aí a música dele é carregada de muita energia, muita paixão e muita luta. O Beethoven foi, não sei se você sabe, o pai dele explorou ele, né? Batia nele com essa parte eu não conhecia, não sou. Ele teve uma infância muito difícil, o pai alcoólatra, né? E queria que ele fosse que nem Mozart. E aí espancava e batia nele, né? E o Beethoven, ele foi um compositor de transição. Que compositor de transição, pessoal? É um compositor, nós estamos falando de tudo aqui. O Beethoven. Compositor de transição é um compositor que ele começa a compor umas obras. E o Beethoven era alemão, né? Alemão, nascido em Bonn. Bonn. Por isso que ele era bom. Brincando aqui, mas é verdade. Eu esqueci o nome dele, a palavra Beethoven. Como que chama essa beterraba? Beterraba, beterraba. Bar quer dizer riacho, rio pequeno. Né? O Beethoven, ele foi... Que é o bar também, né? Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, viu, gente? Beethoven falava que não devia ser o nome Bar quer dizer riacho, devia ser mar, de tanto que ele aprendeu com o bar. O Beethoven falou isso. Então, mas o Beethoven, o Beethoven aprendeu com o bar? Não. Ele começou cedo estudando piano, e o pai dele ele foi estudar, ele quis estudar com Mozart inicialmente, mas a mãe do Mozart tinha morrido. Ele foi estudar com Haydn, mas ele teve um pianista que deu aula para ele, chamado Czerny, que deu aula para ele, foi assim, ensinou ele, foi assim um grande mestre dele. E o Beethoven, ele foi um compositor que fala de transição, por quê? Ele começou a compor de um jeito diferente do período que ele estava. E aonde que nasceu o Mozart? Mozart em Salzburg. Salzburg. Ali, pegadinho em Viena. Eu estive em Viena, lá com a minha esposa Marlene. Estive em Viena. Não fui lá porque... Por que eu iria lá? Porque tinha um amigo que estava lá. E ia estudar lá, que era o nosso amigo que está lá até. Então, mas é ali pertinho. Ele nasceu ali, naquela cidade. Então, o Beethoven, ele é um compositor que, influenciado por Mozart, ele escreve, Mozart e Haydn, ele escreve uma fase bem assim clássica, o estilo de composição dele. Depois, na segunda fase, ele começa a escrever já mais diferente, um Beethoven mais... porque o Beethoven, ele quebrou uma coisa por exemplo, eu não falei aqui para vocês no início do programa, que o músico trabalhava ou para o rei ou para a igreja luterana, protestante ou católica. Mas aí com Beethoven começou a ter empresário. Então, e os mecenas patrocinar. Então, compravam, os editores compravam as músicas dele. Então, é diferente já com Beethoven. Diferente. Né? Até o comércio é diferente. É diferente. E o Beethoven, ele é um compositor de transição, por quê? A partir dele, ele dita, posso falar assim, o novo período da música, o romantismo. A orquestra já era maior, o uso de dissonâncias na música era maior, a dramaticidade, a expressão através de dinâmica, de forte, de fraco, é muito mais explorada, e é nesse século que surge a figura do maestro, que é a orquestra sinfônica, né? O Beethoven escreveu 9 sinfonias, que é o maior modelo, o paradigma para a música.
Quero ir sim. Você traz um pouquinho mais de água pra gente, por favor? Não sei se ele está ali. Tá ali. Tá ali? Sim. Então, traz mais um pouquinho. Então, e o Beethoven, ele foi, assim, por muitos compositores, né, na história, reconhecido como um divisor de águas. Você pega, por exemplo, do Barroco, da Renascença para o Barroco, tem um compositor chamado Cláudio Monteverdi, que escreveu a primeira ópera. Né? Por exemplo, O que era isso aí? Ele era um compositor, ele que pela primeira vez... Que país que era? Itália. Ele escreveu a ópera Orfeu, a primeira ópera mesmo. Usava violas. Ele que pela primeira vez utilizou... Tinha pizzicato, beliscar corda, tá? E utilizava com as violas de gamba e violinos que estavam entrando na orquestra. E aí começaram a se espelhar nele os compositores. Né? Então, assim, Cláudio Monteverdi é do período do Baixo Barroco, junto com Corelli e outros compositores. Daí o Alto Barroco é Bach e Handel. Tá? A gente tem assim uma... Vocês estão vendo aqui para... Tudo bem? Nós temos assim, aqui, pronto. Para estudar a música, porque eu vou tocar uma música, se eu não tiver um conhecimento histórico, né, o que é o período barroco, o que é o período clássico, o que é o romântico, eu não vou tocar com tanta mais, como falar, propriedade, né? Propriedade. Não dá para falar com certeza como era, porque não está filmado ele, né? É que você não trabalha de como fala, arqueólogo. Você tenta estudando as partituras, a sonoridade, como ele queria, mas assim, que é fantástico estudar música erudita e a música, ou estudo geral, né? Porque eu sempre falo para meus alunos, olha, se eu fosse bilionário, trilionário, eu fundaria um instituto de pantologia. Pan quer dizer tudo, né? Então, por exemplo, se você fosse ser um jornalista, você estudar matemática, física, química, todas as ciências para te ajudar a ser um excelente jornalista. Por quê? Quando você vai estudar jornalismo, tem o livro. O livro está escrito no idioma. Então, já precisa de outra ciência. Tem uma estética, tem número de página, que é matemática. Então, não existe uma ciência separada da outra. Então, eu acredito que, se eu for estudar violino, eu tenho que estudar todas as ciências para ajudar na música. Porque a música, por exemplo, quando eu vou tocar uma música do Chopin, eu estudo a vida de Chopin, eu sei o contexto que ele está vivendo, eu vou interpretar melhor. Sim. Mas ao mesmo tempo eu estou viajando, porque eu estou indo lá para a França ou para a Polônia, não tá, né, na geografia. Tem uma coisa interessante que eu queria te perguntar, eu não posso esquecer, por isso. Viena é terra dos músicos, né? E tem os grandes músicos lá de Viena mesmo, né? Mozart, Kreisler. E aqueles também que é de Viena mesmo, né? Que tocavam aquelas valsas maravilhosas. Sim. Então, eu até assisti um show lá uma vez, lá em Viena. Nossa, vienense. E foi até... vienense. Acho que tem 2 irmãos lá, uma coisa assim, né? 3. O Strauss, Johann Strauss e Johann Strauss Jr. Strauss Jr. Então, Strauss Jr. o que é? É o filho do pai, do Johann Strauss. Sei, eles eram muito famosos, compuseram essa música nesse estilo, né, de Viena, que fez sucesso. Então, Tchaikovsky fez valsa em homenagem à Valsa das Flores, tem várias valsas. Brahms tem valsa, o próprio Villa-Lobos tem valsa, vários compositores fizeram valsa. Chopin tem valsa. Tem uma valsa, eu lembro até, essa valsa chama Valsa do Adeus. Eu lembro sempre que meu pai me deu uma fita cassete que eu lembro de escutar esse quarteto de cordas e o original era piano. É uma peça maravilhosa. A valsa, né, vienense, ela conquistou o mundo. Vários compositores eruditos escreveram. Só que ela vem de uma música chamada Tempo de Landler.
Tem um violinista, Fritz Kaiser, que ele era vienense, foi virtuoso, tocou. Tem um concurso internacional chamado Fritz Kaiser, que um brasileiro ganhou agora, há um ano atrás. Um cara solando com as orquestras, Guido Santana, ganhou esse concurso Fritz Kaiser. E esse Kaiser escreveu uma música chamada Lip Slide, canção de amor, que caiu hoje com o Dia dos Namorados. Será que aquela mesma música lá de Viena, quer ver? Para os namorados. Chama Pena de Amor. Bonito. É uma valsa bonita, muito bonita. Então, ali eu assisti, só para bem rápido, porque já está dando um sinalzinho para nós. Que pena, hein? Sim, que pena que está uma delícia. Tá uma aula de música, uma aula de música. Eu sinto alguma coisa. Agora, quem conhece um pouco da música também, tá adorando. Mas o que eu ia te falar, cara? Agora me fugiu um pouco. Ali eu assisti lá uma apresentação numa sala normal, mas grande, tudo. Não no outro lá, que era um lugar próprio para fazer apresentação, né? E ali a gente ouviu, metade foi Mozart, não, metade foi o pessoal lá de Viena mesmo, né? Strauss e tal, e o outro foi de Mozart, né? Que era ali de perto. Na verdade, é praticamente um vienense quase. Mas foi um espetáculo também bonito, simples, numa sala normal lá. Eu até gravei tudo, eu tenho gravado. Que legal. Eu gravei. Se podia ou não sei. Mas eu gravei, porque eu estava vendo o pessoal lá também gravando, eu falei, eu vou nessa. Eu ia te pedir por último, se der, a gente termina com isso, se for o caso ainda. Como é que é o nome da música, meu Deus? Agora deu uma fugida na cabeça da gente, né? É que a gente vai falando tanta coisa, vai indo aí, enquanto a gente terminando, eu vou ver se lembro dessa música aí. Aleluia! A filha do Bocelli é que canta essa música aí, a Virgínia. Aleluia! Que beleza. A filha do André Bocelli, ela canta muito essa música aí. Olha que beleza. Maravilhosa, aleluia. Ela canta, tá lá o Matteo Bocelli, que é o filho, né, um dos filhos dele, e o André Bocelli. Ela canta essa música sozinha lá, aleluia. Quando ela canta, eu adoro ouvir, porque ela realmente tá se dando bem com isso aí, a menina, Virgínia. Tem uma vozinha gostosinha, boa, que às vezes é filha de mágicos aí, mas não faz mágica. Então é tudo relativo. Mas é isso, quero te agradecer. Você foi maravilhoso. E leva um abraço lá para a Eduarda também, lá, que qualquer hora a gente, né, marca uma para segunda, terceira, e aí ela pode vir. Vamos com o nosso quarteto, venho com ela e quero falar sobre as frequências. Perfeito, tá bom? Perfeito. Como é que tá? Encerramos por aqui? Pronto. Beleza, então vamos encerrar, porque bateu já o sinalzinho aqui. Mas fica o convite para o Dene voltar. Vê que o Dene, ele além de tocar, apresentar músicas maravilhosas,
Ele tem uma aula de música aqui para todo mundo, principalmente o músico. Aquele que gosta mesmo, está aprendendo, o violonista, o pianista, o violonista, e aí vai, né? Denis, obrigado. Eu sei que hoje você veio até com dificuldade, estava até numa situação complicadinha um pouco para vir, mas você acabou vindo para cá. Opa. Esse é um amigo de verdade. Aliás, ele me chama de grande. De grande eu não sei o que eu tenho. Mas tá bom, fica aí para a próxima, a gente faz uma segunda ou terça, aí a Eduarda vem também, porque ela toca lá na ela estuda lá, né? Ela toca, ela é violinista da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, tá aí, que beleza, hein, gente? Música é linda. Boa noite, obrigado pela audiência e acompanhe a gente, que o nosso programa é mais ou menos desse tipo. Nem sempre tem essas explicações, lógico, mas o Germano veio aqui, por exemplo, fez um programa ótimo, né, de esporte, tudo mais, falando disso, falando daquilo e tal. Então, nós encerramos, obrigado aí, Douglas, sempre um trabalho magnífico para nós, para todos nós, né? E, mais uma vez, o nosso querido Denis aí, que veio aqui nos abrilhantar. Tem um talento maravilhoso, fantástico, né? Talento vem lá de Deus. Boa noite a todos. Tudo de bom. Obrigado. Boa noite. Programa Transparência com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.